Eu estava na varanda quando vi a carruagem se aproximar pela estrada empoeirada. O sol da tarde começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados que se misturavam com as nuvens pesadas. O vento trazia o cheiro de terra, seca e o som distante dos pássaros que voltavam para seus ninhos. Minha mão segurava firme a xícara de café frio, esquecida ali há horas. Meus olhos, cansados de tanto chorar nos últimos meses, mal conseguiam distinguir quem vinha na boleia. Mas o coração já sabia. Era o início do fim, ou assim eu pensava. 3 meses haviam se passado desde que Joaquim morreu. 3 meses de solidão absoluta, naquela casa grande e vazia, cercada apenas pelos empregados que me olhavam com pena. A fazenda continuava funcionando. As plantações de café seguiam crescendo, o gado pastava nos campos verdes. Mas tudo parecia morto para mim. Eu era apenas uma sombra vagando pelos cômodos, cumprindo gestos mecânicos, existindo sem viver. Joaquim tinha sido meu marido por 15 anos. Casamos quando eu tinha apenas 17, ele com 32. Um casamento arranjado pelas famílias, como era costume naqueles tempos de 1870 e tantos. Mas com o tempo nasceu algo verdadeiro entre nós. Ele me ensinava sobre os negócios, me tratava com respeito. Ouvia minhas opiniões, quando outros homens nem sequer olhavam para suas esposas. Não tivemos filhos. Tentamos durante anos, rezamos, fizemos promessas, consultamos médicos da capital. Nada! O ventre permaneceu vazio e meu coração foi se acostumando com aquela dor silenciosa. Joaquim nunca me culpou, nunca me fez sentir menos por isso. Dizia que eu era suficiente, que nossa vida tinha valor mesmo sem herdeiros. E então ele morreu. Febre alta que veio de repente, delírios durante 3 dias. O corpo queimando em suor, enquanto eu molhava panos frios e rezava ao pé da cama. No 4º dia partiu. Deixou-me sozinha num mundo que não tinha lugar para mulheres viúvas. Sem filhos, sem proteção masculina. A carruagem parou em frente ao portão. 2 homens desceram. Reconheci imediatamente. Bernardo e Augusto, irmãos de Joaquim. Não os via desde o enterro. Levantei devagar, alisando o vestido preto de luto, ajeitando o véu que cobria meus cabelos presos. Desci os degraus da varanda e caminhei até o portão com passos medidos. Como uma dama deveria caminhar. Boa tarde, cunhada, Bernardo disse, tirando o chapéu. O rosto sério, os olhos frios. Ao lado dele, Augusto apenas acenou com a cabeça sem cumprimento. Boa tarde, respondi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. A que devo a visita? Os 2 se entreolharam. Bernardo limpou a garganta. Precisamos conversar sobre assuntos importantes. Assuntos da fazenda, da herança. É melhor entrarmos. Abri o portão e os conduzi até a sala de visitas. A mesma sala onde Joaquim costumava receber os sócios, discutir negócios, fechar acordos. Sentei na poltrona que sempre fora minha, enquanto eles ocupavam o sofá. A empregada trouxe café sem que eu precisasse pedir. O silêncio pesava. Bernardo foi direto ao ponto. Madalena, você sabe que esta fazenda sempre pertenceu à família Tavares. Meu pai a construiu, Joaquim a administrou. Agora que ele se foi, sem herdeiros diretos, a propriedade deve retornar aos herdeiros do sangue Tavares. Senti o chão balançar debaixo dos meus pés. Como? A fazenda é minha. Joaquim deixou tudo para mim no testamento. Augusto se inclinou para a frente. Sim, mas esse testamento pode ser contestado. Uma mulher sozinha não tem como administrar uma propriedade deste tamanho. Não é natural, não é correto. O melhor para todos é que você aceite uma compensação financeira e nos transfira a fazenda. Assim você poderá viver tranquila na cidade, sem preocupações. A raiva começou a ferver por dentro, mas mantive a expressão calma. Joaquim me ensinou a nunca mostrar emoções em negociações. Eu administro esta fazenda há 3 meses sem problemas. As colheitas estão em dia, os trabalhadores pagos, os contratos cumpridos. Não vejo razão para transferir o que é legalmente meu. Bernardo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Madalena, você não entende. Já conversamos com nosso advogado. Há brechas legais. Podemos alegar que Joaquim não estava em seu juízo perfeito quando fez o testamento. Estava doente, febril. Podemos questionar a validade.
E mesmo que você ganhe na justiça, o processo vai durar anos. Você tem dinheiro para manter advogados por tanto tempo? Tem força para enfrentar os Tavares? O sangue gelou nas veias. Eles estavam me ameaçando abertamente. Levantei devagar, ainda segurando a compostura. Cavalheiros, agradeço a visita, mas não tenho nada mais a discutir. Esta fazenda é minha por direito e por lei. Se desejam contestar, que o façam nos tribunais. Agora peço que se retirem. Augusto bateu a xícara na mesinha com força. Você vai se arrepender dessa arrogância, Madalena. Não sabe com quem está lidando. Vou me retirar agora, eu disse apontando para a porta. Os dois se levantaram, Bernardo ainda tentando manter a máscara de civilidade. Pense bem no que está fazendo. Estamos oferecendo uma saída honrosa. Recuse e as consequências serão suas. Saíram batendo os pés. A carruagem levantou poeira ao partir em velocidade. Voltei para dentro com as pernas tremendo. Sentei na poltrona e deixei as lágrimas caírem pela primeira vez desde o enterro. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de medo, de indignação. Como ousavam, como se atreviam a vir à minha casa, a casa que eu cuidava, e me ameaçar dessa forma. Mas eu sabia que não eram ameaças vazias. A família Tavares tinha poder, influência, conexões políticas, podiam tornar minha vida um inferno, se quisessem. E queriam. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada pensando, planejando, relembrando tudo que Joaquim me havia ensinado. Ele sempre dizia que numa guerra, vence quem conhece o terreno e tem aliados certos. E eu conhecia aquele terreno melhor que ninguém. Conhecia cada palmo daquela fazenda, cada trabalhador, cada contrato, e cada dívida e cada crédito. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Começaram pequenas. Um fornecedor cancelou um contrato, importante dizendo, que tinha recebido uma oferta melhor. Mentira, descobri depois que Bernardo tinha ido até ele e ameaçado cortar todos os negócios se continuasse, fornecendo para mim. Depois foi um dos capatazes. José, homem de confiança que trabalhava na fazenda há 20 anos, veio me procurar com o chapéu nas mãos e os olhos baixos. Dona Madalena, ele disse a voz trêmula, preciso ir embora. Minha família em outra cidade precisa de mim. Por que a mentira, José? Perguntei olhando nos olhos dele. Ele engoliu seco. Me ofereceram o dobro do salário para trabalhar na fazenda dos Tavares. E disseram que se eu ficasse aqui, garantiriam que eu nunca mais conseguisse emprego em lugar nenhum da região. Deixei ele ir. Não ia obrigar um homem a sacrificar o sustento da família por mim. Mas doeu. Doeu ver que estavam usando as pessoas que eu conhecia, que confiava, como peões naquele jogo sujo. As semanas seguintes foram um pesadelo. Mais trabalhadores saíram. Contratos foram cancelados. O padre da cidade parou de me cumprimentar na missa de domingo. As senhoras da sociedade viravam o rosto quando eu passava. Fui sendo isolada, empurrada para fora do convívio social, transformada em pária. Até que veio o golpe que quase me destruiu. Um aviso de despejo. Não da fazenda inteira, mas de parte das terras. Bernardo tinha encontrado um documento antigo, supostamente assinado pelo pai de Joaquim, cedendo aquelas terras em comodato. Alegava que com a morte de Joaquim, o comodato se encerrava e as terras deveriam retornar aos Tavares. Era mentira. Eu sabia que era mentira, mas o documento parecia autêntico, tinha o selo, a assinatura. Deviam ter falsificado ou subornado alguém. E o juiz da comarca era amigo da família Tavares. Sentei no escritório de Joaquim, cercada por papéis, documentos, livros de contabilidade. A vela ardia abaixo na mesa, projetando sombras dançantes nas paredes. Já passava da meia-noite. Meus olhos ardiam de cansaço, mas eu não podia parar. Tinha que haver algo, alguma prova, algum documento que pudesse usar. Foi quando encontrei, no fundo de uma gaveta secreta que Joaquim me mostrou uma vez, havia um envelope lacrado. Quebrei o selo com mãos trêmulas. Dentro cartas. Cartas trocadas entre o pai de Joaquim e seus irmãos, anos atrás. E naquelas cartas, confissões. Confissões de dívidas de jogo que Bernardo tinha contraído e que o pai teve que pagar. Confissões de um escândalo. Que Augusto se envolveu com a esposa de um político importante e que foi abafado com dinheiro da família.
confissões de negócios escusos, de terras adquiridas de forma duvidosa, de subornos pagos. Joaquim tinha guardado aquilo como seguro. Caso seus irmãos tentassem algo contra ele, teria como se defender. E agora eu tinha essa arma, mas usar significava entrar numa guerra aberta. Significava expor a família publicamente, manchar o nome Tavares, fazer inimigos poderosos. Será que eu tinha coragem? Dormi sobre a decisão. Na manhã seguinte, acordei com a mente clara. Sim, eu tinha coragem. Mandei chamar meu advogado, Dr. Alencar, um dos poucos que não tinha se vendido aos Tavares. Mostrei as cartas. Os olhos dele se arregalaram. Meu Deus, Dona Madalena, isso é dinamite pura. Se isso for a público, os Tavares vão ser destruídos socialmente. Não quero destruir ninguém, eu disse. Quero apenas que me deixem em paz. Quero minha fazenda, minha vida, meu direito. Ele pensou por um momento. Posso usar isso como pressão. Marcar uma reunião com os advogados deles. Mostrar que temos essa munição. Geralmente, quando pessoas assim percebem que podem perder tudo, recuam. Faça isso, eu disse. Mas se recusarem a recuar, publique tudo. Não vou mais aceitar ser pisada. A reunião aconteceu 3 dias depois, no escritório do Dr. Alencar, na cidade. Bernardo e Augusto chegaram acompanhados de seus advogados, homens de terno escuro e expressões arrogantes. Eu estava lá também, sentada com as costas retas, o vestido preto imaculado, as mãos cruzadas no colo, o rosto coberto pelo véu de viúva. Dr. Alencar começou apresentando nosso caso. Falou sobre a legalidade do testamento, sobre minha capacidade de administrar a fazenda, sobre a falsidade do documento de comodato. Os advogados dos Tavares rebateram com argumentos técnicos, jurídicos, citando precedentes. A discussão se arrastava em círculos, até que Dr. Alencar colocou o envelope sobre a mesa. Cavalheiros, ele disse calmamente, antes de continuarmos, gostaria que os senhores Bernardo e Augusto Tavares lessem isto. Bernardo pegou o envelope com desdém, abriu, começou a ler. A cor sumiu do rosto dele. As mãos começaram a tremer. Passou as cartas para Augusto, que ficou pálido também. De onde você tirou isso? Bernardo perguntou, a voz rouca. Não importa, eu disse, levantando o véu para que pudessem ver meus olhos. O que importa é que eu tenho. E se não cessarem imediatamente com essas perseguições, com essas tentativas de me tirar o que é meu, essas cartas serão publicadas em todos os jornais da província. Imaginem as manchetes, as dívidas de jogo, os escândalos, os subornos. O nome Tavares será enlameado para sempre. Augusto se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é chantagem. É defesa, Dr. Alencar respondeu calmamente. A senhora está apenas protegendo seus direitos, usando os meios disponíveis. Se os senhores preferem resolver isso na justiça, contudo sendo exposto publicamente, podemos seguir por esse caminho. Ou podemos chegar a um acordo cavalheirescos aqui e agora. O silêncio era tão denso que se podia cortar com faca. Bernardo e Augusto se entreolharam. Viu o momento exato em que a arrogância deles ruiu. Viram que tinham subestimado a viúva quieta e submissa. Tinham esquecido que Joaquim me ensinou tudo. O que você quer? Bernardo perguntou entre dentes. Quero que retirem todas as contestações ao testamento. Quero um documento assinado reconhecendo minha propriedade total da fazenda. Quero que parem de interferir com meus negócios, meus trabalhadores, meus fornecedores. E quero que me deixem em paz. E em troca, essas cartas ficarão guardadas comigo e nunca verão a luz do dia. A menos que vocês quebrem o acordo. Aí tudo será publicado. Mais silêncio. Depois Bernardo assentiu lentamente. Está bem, faremos como você pede. Os advogados preparam os documentos ali mesmo. Levou 2 horas. Quando terminaram, eu assinei, eles assinaram, as testemunhas assinaram. Estava feito. Levantei, guardei minha cópia dos documentos na bolsa. Antes de sair, virei para os cunhados. Cavalheiros, não foi prazer, e espero nunca mais ter que vê-los. Saí daquele escritório com a cabeça erguida, mas só quando entrei na carruagem e as portas se fecharam é que deixei o corpo relaxar. Tinha vencido. Tinha enfrentado homens poderosos e vencido. Os meses seguintes foram de reconstrução.
Lentamente, recuperei os trabalhadores que tinham saído. Alguns voltaram, outros novos foram contratados. Refiz contratos com fornecedores. A fazenda voltou a prosperar, mas algo tinha mudado em mim. Não era mais a jovem esposa que aceitava tudo calada. Não era mais a viúva frágil que chorava escondida. Era uma mulher que tinha enfrentado o pior e sobrevivido. Comecei a frequentar as reuniões de negócios que antes eram exclusivas para homens. Chegava com meus documentos, minhas propostas, meus números. No começo riam. Depois de eu fechar 3 negócios extremamente lucrativos, pararam de rir. 1 ano depois da morte de Joaquim, a fazenda era mais próspera do que nunca. Havia expandido as plantações, modernizado os processos, aumentado a produção. As outras fazendeiras viúvas da região começaram a me procurar pedindo conselhos. Eu as recebia, dividia o que sabia, encorajava a se levantarem. Foi assim que nasceu nossa pequena rede. Mulheres viúvas, algumas jovens, outras mais velhas, todas enfrentando os mesmos problemas. Maridos mortos, famílias querendo tomar as propriedades, sociedade dizendo que não éramos capazes. Começamos a nos reunir uma vez por mês. Trocávamos informações sobre preços, sobre fornecedores honestos, sobre advogados confiáveis. Formamos parcerias comerciais. Comprávamos em conjunto para conseguir melhores preços. Nos apoiávamos e fomos ficando mais fortes. 5 anos se passaram. A fazenda continuava próspera. Eu tinha 37 anos e a sociedade dizia que estava velha demais para casar de novo. Não me importava. Tinha aprendido que não precisava de marido para ter valor, para ter voz, para ter poder. Uma tarde estava no escritório, revisando os livros de contabilidade, quando a empregada anunciou uma visita. Uma senhora idosa, muito bem vestida, acompanhada de uma jovem. Eram a baronesa de Ipanema e sua neta. A baronesa era conhecida em toda a província. Viúva, havia décadas. Administrava sozinha uma fortuna imensa e várias propriedades. Nunca tinha me procurado antes. Dona Madalena, a baronesa disse com um sorriso, ouvi falar muito sobre você, sobre como enfrentou os Tavares, sobre como transformou esta fazenda, sobre como está ajudando outras mulheres. Vim aqui fazer uma proposta. Mandei servir chá. Sentamos na varanda enquanto o sol começava a descer. A proposta era ousada. A baronesa queria formar uma associação formal de mulheres proprietárias. Uma organização que pudesse fazer lobby político, pressionar por mudanças nas leis, proteger os direitos das viúvas e das mulheres em geral. Queria que eu fosse uma das fundadoras. É arriscado, ela disse. Vamos fazer inimigos poderosos. Vamos ser ridicularizadas, atacadas, possivelmente ameaçadas. Mas é necessário. E acredito que você tem a coragem necessária. Olhei para aquela mulher de cabelos brancos, postura ereta, olhos brilhantes de determinação. Depois olhei para a neta dela, jovem de talvez 20 anos, com a mesma chama nos olhos. Pensei em todas as mulheres que eu tinha conhecido nos últimos anos. Mulheres fortes que a sociedade tentava quebrar. Mulheres capazes que não tinham oportunidade de mostrar do que eram feitas. Aceito, eu disse. Vamos fazer essa associação. Vamos lutar por nossas irmãs. E foi assim que começou. Nos meses seguintes, viajamos pela província. Visitamos fazendas, conversamos com viúvas, com mulheres solteiras que tinham herdado propriedades, com aquelas que administravam negócios apesar de todos os obstáculos. A resposta foi maior do que esperávamos. Em 6 meses tínhamos 50 membros. Em 1 ano, mais de 100. Formamos a Associação das Senhoras Proprietárias. Criamos estatutos, elegemos diretoria, estabelecemos fundos mútuos para ajudar membros em dificuldades. Contratamos advogados especializados. Começamos a publicar um pequeno jornal mensal com artigos sobre administração, sobre leis, sobre nossos direitos. A reação foi imediata e violenta. Jornais nos atacavam chamando de mulheres rebeldes, de ameaça à ordem natural. Padres pregavam contra nós nos púlpitos. Políticos faziam discursos inflamados sobre como estávamos destruindo a família tradicional. Mas continuamos, porque cada ataque apenas provava que estávamos incomodando as pessoas certas. E a cada ataque,
Mas mulheres se juntavam a nós, mulheres cansadas de serem tratadas como propriedade, mulheres que queriam ter voz. 2 anos depois da fundação da associação, conseguimos nossa primeira vitória política. Uma lei estadual que garantia que viúvas não poderiam ter suas propriedades contestadas, apenas por serem mulheres. Tinha brechas, não era perfeita, mas era um começo. Celebramos aquela noite. Todas as membros da associação que puderam viajar se reuniram na minha fazenda. Enchemos a casa grande de vozes, de risos, de esperança. Mulheres de todas as idades, de todas as condições, unidas por um propósito comum. A baronesa fez um brinde. As mulheres que se recusam a ser destruídas. As mulheres que lutam. As mulheres que vencem. Levantamos nossas taças e bebemos. E naquele momento, olhando ao redor para todas aquelas faces determinadas, eu soube. Eles tinham tentado me destruir. Tinham tentado me tirar tudo. Tinham usado todo o poder, toda a influência que tinham para me esmagar. Mas não imaginavam o que eu faria. Não imaginavam que eu me levantaria. Não imaginavam que transformaria a dor em força. Não imaginavam que usaria as armas que tinham contra mim para construir algo maior. Hoje, 10 anos depois da morte de Joaquim, tenho 42 anos. A fazenda é uma das mais prósperas da região. A Associação das Senhoras Proprietárias tem mais de 300 membros, espalhadas por 3 províncias. Ajudamos a aprovar 4 leis protegendo direitos das mulheres. Criamos uma escola para ensinar administração e contabilidade para mulheres. Estabelecemos um fundo de crédito para mulheres que querem começar negócios. Bernardo e Augusto Tavares perderam grande parte de sua influência. As dívidas de jogo que escondia acabaram vindo à tona de outras formas. A família ainda existe, ainda tem propriedades, mas nunca mais tentaram mexer comigo. Aprenderam a lição. Sento na varanda nas tardes de domingo, tomando café e olhando para os campos. A mesma varanda onde estava quando eles vieram me ameaçar pela primeira vez. Mas não sou mais a mesma mulher. Aquela Madalena morreu junto com Joaquim. A que nasceu das cinzas é mais forte, mais sábia, mais determinada. Às vezes recebo cartas de mulheres que nunca conheci pessoalmente. Mulheres de outras províncias, até de outros países. Contam suas histórias de luta, de resistência. Dizem que nossa associação as inspirou a não desistir. Cada carta dessas me enche de gratidão e de responsabilidade. Porque percebi que minha luta nunca foi apenas sobre a fazenda. Foi sobre provar que mulheres são capazes. Foi sobre abrir caminhos para as que virão depois. Foi sobre transformar um sistema que nos vê como fracas em algo que nos reconheça como fortes. A baronesa faleceu no ano passado. Deixou uma fortuna para a associação e nomeou a neta. Beatriz, como sucessora na diretoria, Beatriz tem a mesma fibra da avó. Juntas, estamos planejando expandir a escola. Criar mais fundos de crédito e pressionar por mais mudanças nas leis. O trabalho nunca termina. Sempre haverá mulheres precisando de ajuda, sempre haverá injustiças para combater. Mas agora somos muitas. Não estamos mais sozinhas. Ontem uma jovem viúva veio me procurar. Tinha apenas 23 anos. O marido morto em um acidente. A família dele querendo tomar a pequena propriedade que ele deixou. Ela estava assustada, perdida, sem saber o que fazer. Sentei com ela na varanda. Servi café. Ouvi sua história. E então contei a minha. Contei sobre Bernardo e Augusto. Sobre as ameaças. Sobre o isolamento. Sobre o medo. Mas também contei sobre as cartas. Sobre a vitória. Sobre tudo que construí depois. Os olhos dela foram mudando enquanto eu falava. O medo dando lugar à determinação. Quando terminei, ela estava com as costas mais retas, o queixo erguido. Eu vou lutar, ela disse. Vou enfrentá-los. Vou vencer. Sorri. Não vai estar sozinha. Nossa associação vai te ajudar. Temos advogados, temos recursos, temos experiência. E, acima de tudo, temos irmãs que entendem exatamente o que você está passando. Ela saiu daqui diferente de como chegou. Ainda assustada, sim. Ainda insegura. Mas com esperança, com força, com a certeza de que não estava sozinha. E é por isso que tudo valeu a pena. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada batalha travada, porque transformei minha dor em poder.
E estou usando esse poder para ajudar outras a fazerem o mesmo. Eles tentaram me destruir. Tentaram me esmagar, me silenciar, me apagar. Mas não imaginavam que uma mulher desesperada pode ser a mais perigosa. Não imaginavam que alguém que não tem mais nada a perder tem tudo a ganhar. Não imaginavam que eu transformaria cada ataque em motivação, cada obstáculo em degrau, cada inimigo em razão para continuar. A vida me ensinou que a força não vem da ausência de medo. Vem de continuar mesmo quando o medo está paralisando. A coragem não é não ter medo, é ter medo e agir mesmo assim. E a vitória mais doce não é aquela que vem fácil. É aquela que você conquista depois de ter sido derrubada e ter se levantado de novo. Hoje, quando olho para trás, agradeço até pelos momentos difíceis. Porque foram eles que me moldaram, que me transformaram de uma esposa submissa em uma líder, de uma viúva desamparada em uma força a ser reconhecida, de uma mulher sozinha em parte de um movimento que está mudando a sociedade. Bernardo e Augusto me fizeram um favor sem saber. Ao tentarem me destruir, me deram motivo para me tornar indestrutível. Ao tentarem me tirar tudo, me ensinaram que eu não precisava de nada além de minha própria força. Ao me subestimarem, me deram a vantagem que precisava para vencer. E agora, sentada nesta varanda, com a fazenda próspera ao redor, com centenas de mulheres unidas por um propósito comum, com leis mudadas e vidas transformadas, posso dizer com certeza. Eles tentaram destruir a vida da viúva, mas não imaginavam o que ela faria. Não imaginavam que ela se levantaria mais forte. Não imaginavam que ela transformaria a tragédia em triunfo. Não imaginavam que ela não lutaria apenas por si mesma, mas por todas as suas irmãs. E essa é a maior vitória de todas, porque no fim, a verdadeira vingança não foi destruí-los. Foi construir algo tão grande, tão poderoso, tão duradouro que o nome deles seria esquecido, enquanto o meu seria lembrado. Foi provar que tentaram derrubar a pessoa errada, e foi transformar cada cicatriz em medalha de honra. Hoje, quando novas membros entram na associação, elas ouvem minha história, não como um conto de heroísmo, mas como um testemunho de que é possível. Que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os poderosos se unem contra você, mesmo quando a sociedade inteira diz que você não é capaz, ainda é possível vencer. Basta não desistir. Basta encontrar aliadas. Basta usar a inteligência em vez da força bruta. Basta acreditar que você merece lutar. A fazenda agora tem uma escola anexa. Crianças da região, meninas principalmente, vêm estudar aqui. Aprendem a ler, a escrever, a fazer contas. Mas também aprendem sobre seus direitos, sobre como administrar propriedades, sobre como se defender legalmente. Estou plantando sementes para o futuro, para que a próxima geração de mulheres não tenha que lutar tanto quanto nós lutamos. Beatriz, a neta da baronesa, se tornou uma das minhas melhores amigas. Ela tem agora 25 anos e uma mente brilhante para os negócios. Juntas, criamos uma rede de comércio entre as propriedades das associadas. Compramos em conjunto, vendemos em conjunto, negociamos melhores preços, eliminamos intermediários que nos exploravam. Em 2 anos, aumentamos os lucros de todas as participantes em 30%. Os homens de negócio da região começaram a nos levar a sério. Não porque nos respeitam como mulheres, mas porque respeitam nosso dinheiro e nossa influência. É um começo. Talvez um dia o respeito venha pela pessoa e não apenas pelo poder. Mas vou aceitar o que consigo agora e continuar lutando pelo resto. Tem dias difíceis ainda. Dias em que a solidão aperta. Dias em que sinto falta de Joaquim, de ter alguém com quem dividir as decisões, as preocupações, as vitórias. Tem noites em que acordo e a cama vazia me lembra que estou sozinha neste mundo. Mas então lembro que não estou realmente sozinha. Tenho 300 irmãs espalhadas pelas províncias. Tenho jovens que me veem como mentora. Tenho um propósito que vai além de mim mesma. Na semana passada, recebi uma carta de Recife. Uma mulher que tinha lido sobre nossa associação no jornal. O marido tinha morrido deixando dívidas. A família dele queria que ela vendesse tudo para pagar e ficasse sem nada. Ela estava desesperada, pensando em desistir de tudo. Mas leu nossa história e decidiu lutar.
Conseguiu provar que as dívidas eram apenas do marido e não dela. Manteve a propriedade. Agora está reconstruindo a vida e quer abrir um capítulo da nossa associação em Recife. Cada história dessas me enche de esperança, porque significa que o que começou como minha luta pessoal se transformou em algo maior. Um movimento, uma revolução silenciosa mas poderosa de mulheres que se recusam a ser vítimas, que escolhem ser guerreiras. Às vezes, quando passo pela cidade, vejo Bernardo ou Augusto de longe. Eles desviam o olhar, atravessam a rua para não ter que me cumprimentar. O orgulho deles não permite aceitar que foram derrotados por uma mulher. Mas a derrota está lá, visível para quem quer ver. Na forma como evitam meu olhar. Na forma como sussurram quando passo. Na forma como sabem que um movimento errado e aquelas cartas antigas podem ainda vir à tona. Eu poderia ter usado aquelas cartas anos atrás. Poderia ter destruído a reputação deles completamente. Mas aprendi que o poder verdadeiro não está em usar a arma. Está em ter a arma e escolher não usar. Enquanto eles souberem que eu tenho, enquanto souberem que posso destruí-los a qualquer momento, eles se comportarão. Isso é suficiente para mim. Meu maior orgulho não é a fazenda próspera. Não são os negócios bem-sucedidos. Não é nem mesmo a associação, apesar de sua importância. Meu maior orgulho são as cartas que recebo. Cartas de mulheres dizendo que desistiram de se matar, porque leram minha história e acharam esperança. Cartas de meninas dizendo que agora acreditam que podem ter um futuro além de casar e obedecer. Cartas de viúvas dizendo que encontraram força para continuar, porque percebi que minha história nunca foi só minha. É a história de todas nós. Mulheres que foram subestimadas, pisoteadas, ignoradas. Mulheres que se levantaram apesar de tudo. Mulheres que transformaram dor em poder, lágrimas em determinação, medo em coragem. O padre que me evitava na igreja agora precisa ser educado porque metade da sua congregação são membros da associação. O juiz que era amigo dos Tavares aposentou-se e o novo juiz é mais jovem, mais aberto, menos influenciável. Os comerciantes que cancelaram contratos comigo voltaram pedindo desculpas quando viram que nossa associação movimentava fortunas e eles estavam ficando de fora. O poder mudou de mãos. Não completamente, não totalmente. Ainda vivemos num mundo de homens, mas criamos nosso próprio espaço dentro desse mundo. E esse espaço vai crescendo, se expandindo, ocupando cada vez mais território. Beatriz quer que eu escreva um livro, contando minha história, contando a história da associação. Diz que pode inspirar mulheres em todo o país, talvez até em outros países. Estou pensando nisso. Não por vaidade, mas porque talvez minha história possa realmente ajudar outras a encontrarem seu próprio caminho. Comecei a fazer anotações, relembrando aquele dia terrível em que Joaquim morreu. A solidão que veio depois. A primeira visita dos cunhados com suas ameaças veladas. O medo que senti. As noites sem dormir. A descoberta das cartas. A decisão de lutar. A vitória. E tudo que veio depois. Escrevendo, percebo quanto mudei. A Madalena de 10 anos atrás mal me reconheceria agora. Aquela jovem assustada, insegura, dependente, que acreditava que precisava de um homem para ter valor. Essa Madalena olha no espelho e vê uma mulher forte, independente, poderosa. Uma líder, uma força da natureza. Não foi fácil chegar aqui. Cada passo foi uma batalha. Cada vitória custou lágrimas, suor, noites acordadas, medos enfrentados. Mas valeu cada segundo. Porque agora sei quem sou, sei do que sou capaz. E sei que posso enfrentar qualquer coisa que vier. O legado que vou deixar não são terras ou dinheiro. Essa rede de mulheres apoiando umas às outras. É essa associação que vai continuar depois que eu me for. São essas leis que mudamos e que vão proteger gerações futuras. São essas meninas estudando na escola, aprendendo que podem ser o que quiserem ser. Às vezes, me pergunto o que Joaquim pensaria de tudo isso. Acho que ficaria orgulhoso. Ele sempre acreditou em mim mais do que eu mesma acreditava. Sempre me incentivou a aprender, a ter opinião, a participar dos negócios. Plantou sementes que só floresceram depois que ele se foi.
E, de certa forma, tudo que construí é também um tributo a ele. Um agradecimento por ter me tratado como igual quando outros me viam como inferior. Ontem plantei uma roseira no jardim. Rosa era a flor favorita de Joaquim. Enquanto cavava a terra, preparava o solo, colocava a muda com cuidado. Pensei em como a vida é parecida. Você planta sementes sem saber se vão brotar. Cuida, rega, espera. Alguns brotos morrem, outros crescem fortes e eventualmente florescem. Eu plantei sementes de mudança, algumas não vingaram. Projetos que falharam, alianças que não deram certo, batalhas que perdemos. Mas outras cresceram além dos meus sonhos mais loucos. A associação, a escola, as leis mudadas, as vidas transformadas. E continuam crescendo. Beatriz me disse outro dia que sou uma inspiração. Eu ri, não me vejo assim. Me vejo apenas como alguém que fez o que tinha que fazer. Que não teve escolha senão lutar. Mas ela insistiu que justamente isso é inspirador. Que quando você não tem escolha e ainda assim escolhe lutar em vez de desistir, quando você transforma a necessidade em propósito, você inspira outros. Talvez ela tenha razão, não sei. O que sei é que não fiz nada disso sozinha. Cada mulher que se juntou à associação, cada uma que dividiu sua história, que ofereceu ajuda a outra, que se levantou depois de ser derrubada, todas elas são igualmente responsáveis por tudo o que conseguimos. Eu apenas tive a sorte ou o azar de ser a primeira, de ter a briga que iniciou tudo. Agora, sentada nesta varanda que testemunhou tanto da minha jornada, olho para o horizonte. O sol está se pondo, pintando o céu de cores impossíveis. Laranja, rosa, roxo, dourado. O dia está terminando, mas amanhã virá outro. E outro depois dele. E cada dia traz novas possibilidades, novos desafios, novas chances de fazer diferença. Não sei quanto tempo ainda terei. Ninguém sabe. Mas sei que quando meu tempo chegar vou partir em paz. Porque lutei a boa luta. Porque não desisti quando seria mais fácil desistir. Porque usei o tempo que tive para fazer algo que importa. Para deixar o mundo um pouco melhor do que encontrei. Para abrir portas para outras mulheres passarem. E quando me forem, a associação vai continuar. A escola vai continuar. As leis que ajudamos a mudar vão permanecer. As mulheres que inspiramos vão inspirar outras. O movimento que começou com minha raiva e minha dor vai continuar crescendo, se espalhando, transformando vidas. Eles tentaram destruir a vida da viúva, mas não imaginavam o que ela faria. Não imaginavam que ela não apenas sobreviveria, mas floresceria. Que ela não apenas se defenderia, mas atacaria. Que ela não apenas venceria sua própria batalha, mas armaria outras mulheres para vencerem as deles. Não imaginavam que ao tentarem me esmagar, me dariam força. Que ao tentarem me silenciar, me dariam voz. Que ao tentarem me tirar tudo, me ensinariam que eu não precisava de nada, além de mim mesma e das minhas irmãs. E essa é a lição final. Que às vezes nossos maiores inimigos nos fazem o maior favor. Porque nos forçam a descobrir forças que não sabíamos ter, a desenvolver habilidades que estavam dormentes, a nos tornarmos versões melhores, mais fortes, mais corajosas de nós mesmas. Então, de certa forma, agradeço a Bernardo e Augusto. Agradeço por terem me atacado, porque sem esse ataque, talvez eu tivesse continuado sendo a viúva quieta, administrando a fazenda sem ambição, vivendo uma vida pequena e segura. Eles me forçaram a ser grande, e por isso, paradoxalmente, sou grata. A história da viúva que foi atacada e destruída, essa história é comum. Acontece todos os dias. Mulheres sendo pisoteadas por homens poderosos. Mulheres perdendo tudo porque a lei e a sociedade não as protegem. Mulheres desistindo porque a luta parece grande demais. Mas a história da viúva que foi atacada e venceu, essa história é rara, preciosa, poderosa. E é essa história que quero espalhar, para que outras mulheres saibam que é possível, que mesmo quando tudo está contra você, mesmo quando parece impossível, ainda há um caminho. Difícil, íngreme, cheio de pedras, mas há um caminho, e você não precisa percorrer esse caminho sozinha. Procure suas irmãs, procure outras mulheres que entendem sua luta. Juntas, somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Juntas podemos mudar o mundo. Este é o legado que deixo. Não de uma mulher que venceu sozinha, mas de uma mulher que aprendeu o poder da união.
e entendeu que nossa força está em nos apoiarmos mutuamente, que percebeu que quando elevamos outras mulheres, todas nós subimos. E quando as pessoas olharem para trás, para essa época, para essas décadas finais do século XIX, espero que vejam isso. Não como a época em que mulheres eram oprimidas, embora fôssemos, mas como a época em que mulheres começaram a se levantar. A época em que plantamos as sementes da mudança que floresceriam no século seguinte. A viúva que tentaram destruir se tornou indestrutível. E, no processo, tornou incontáveis outras mulheres indestrutíveis também. E esse é o maior triunfo de todos.